A gente vai continuar estudando o desenvolvimento do trato gastrointestinal e agora a gente vai ver especificamente o desenvolvimento do fígado, tá? Eu já tinha indicado para vocês que o lugar de formação do divertículo hepático ou broto hepático é um lugar que serve como referência para o final da região que é chamada de intestino anterior e o início do intestino médio, tá? Então o divertículo hepático fica como se fosse a extremidade distal, uma marca, quer dizer, na extremidade distal do intestino anterior. E essa estrutura que a gente chama de divertículo hepático vai se desenvolver na metade da terceira semana, né? Começa uma proliferação endodérmica nessa extremidade distal do intestino anterior, uma proliferação das células da parede do intestino, e esse divertículo, o broto hepático, vai penetrar naquele tecido mesodérmico que é chamado de septo transverso, né, aquela massa mesodérmica que a gente já falou anteriormente, e essas células vão começar a se proliferar nessa região. E devido à sua origem, né, como a proliferação endodérmica, vai existir uma conexão entre essa estrutura hepática em desenvolvimento e o duodeno, né, que é a região do intestino anterior, que foi a última que a gente viu se desenvolvendo. E essa conexão é o que vai formar o ducto biliar, tá? A gente vai ver que as estruturas do aparelho hepático, incluindo vesícula biliar, o ducto cístico, essas estruturas vão todas se desenvolver a partir desse divertículo hepático. Bom, aqui no esquema vocês podem ver um detalhe, né, dessa estrutura hepática se desenvolvendo dentro do tecido do septo transverso. E aqui no segundo esquema a gente ainda observa uma etapa um pouco mais avançada, a gente já pode observar a presença da vesícula biliar, tá? Como eu disse, todas essas estruturas derivadas desse divertículo hepático. Durante o desenvolvimento dessa estrutura, vão se formar cordões hepáticos epiteliais ou cordas hepáticas, que são proliferações celulares a partir desse broto hepático, e essas células vão, ali naquela região do septo transverso, vão formar uma estrutura como se fosse um emaranhado de células epiteliais com esses vasos que são as veias vitelínicas e a veia umbilical, e ramos desses vasos vão dar origem posteriormente aos sinusoides hepáticos, que são os capilares que estão presentes no tecido do fígado. Essas proliferações celulares, essas cordas hepáticas que a gente vê aqui no esquema, vão formar as células hepáticas, os hepatócitos, e vão formar também o revestimento dos ductos biliares, todas essas estruturas do aparelho. Desse divertículo hepático, é uma protuberância ventral no ducto biliar que vai formar especificamente a vesícula biliar e o ducto cístico, tá? Parte aí desse sistema, que a gente já viu um estágio um pouquinho mais avançado, o ducto cístico, ligado ali no ducto biliar, e aqui a vesícula, tá? Nesse esquema vocês ainda podem reparar que o pâncreas também está se desenvolvendo, com duas partes, dois brotos, que a gente vai falar deles daqui a pouquinho. Bom, e esse tecido hepático apresenta um crescimento rápido, principalmente no período da 5ª ou 8ª semana, e na fase intrauterina, como a gente já estudou também, existe uma etapa em que o processo de hemocitopoese acontece no fígado, e essa hemocitopoese hepática se inicia em torno da 6ª semana, e a produção de bile mais demorada vai começar na 12ª semana. Depois que os processos de ossificação do esqueleto do embrião já começam, que essa etapa começa principalmente na clavícula, e aí vai se desenvolver tecido hemocitopoético da medula óssea vermelha, essa função de hemocitopoese hepática vai se reduzindo até que ela cessa antes do nascimento. Durante a fase de desenvolvimento intrauterino, o aparelho biliar extrahepático, todos os elementos além do fígado, vão ser ocluídos por células epiteliais, ou seja, um processo de proliferação epitelial, como a gente já viu,
que acontece na laringe, no esôfago, no duodeno, tá? E da mesma forma, essas estruturas extrahepáticas também vão ser recanalizadas com uma etapa seguinte de morte celular, né, que vai formando pequenas aberturas nessa oclusão epitelial até que a luz das estruturas seja completamente refeita, né? E aí dentro do tecido do fígado, as células hematopoéticas durante essa fase de hemocitopoese, as células de Kupffer, que são os macrófagos hepáticos, e as células de tecido conjuntivo, que fazem parte do rim, são todas derivadas do mesoderma do septo transverso. Tá? Essas células não são de origem endodérmica. Como eu falei, o tecido endodérmico, né, que vai formar aquelas cordas hepáticas, vai dar origem aos hepatócitos e às células da parede dos ductos biliares. Em relação a correlações clínicas, né, do rim, o rim pode apresentar a presença de um ducto hepático acessório, tá? Além da possível duplicação da vesícula biliar, tá? Como a gente vê aqui nesse esquema. Essas alterações, tanto o ducto hepático acessório quanto a duplicação da vesícula biliar, são comuns, normalmente são assintomáticos, não trazem nenhuma complicação grave para o paciente. Né? Pode ocorrer ainda atresia e hipoplasia biliar intrahepática e extrahepática. No caso de atresia ou hipoplasia de estruturas extrahepáticas, os riscos e a letalidade são maiores, tá? Porque daí, nesse caso, quando as estruturas extrahepáticas são obliteradas, né, e o fluxo, a comunicação do fígado, com o aparelho gastrointestinal, né, lá na região do duodeno, fica ocluída, isso traz um risco maior de complicações letais, ok?